noite a todos, boa noite meus irmãos. É com imenso prazer que nessa noite de hoje cumpro a difícil missão de substituir o seu João. Fico muito honrado pela oportunidade e agradeço a todos vocês por fazerem-se presentes virtualmente aqui pela plataforma Zoom e pelo Instagram. Meus irmãos, na noite de hoje nós vamos falar sobre um trecho do Evangelho. Vamos tentar diluir, assim como faz de forma muito didática seu João. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece inicial, e que nós possamos agora nos reunir em coração, em pensamento, em sentimento, para iniciarmos a nossa prece. Vamos fazer juntos então. Convido a vocês para concentrarem o pensamento na figura de Jesus de Nazaré, o nosso Mestre amado. Fechem os olhos e imaginem a figura do amado Mestre da Galileia. Deus, nosso Pai de misericórdia e bondade, nós te agradecemos por todos os ensinamentos, pela luz que derramaste em nossa vida, pelas orientações. Te agradecemos pela nossa família, onde podemos aprender, onde podemos crescer, onde podemos exercitar o perdão e a misericórdia. Agradecemos, Pai, pela nossa saúde, por toda a abundância da natureza e pela possibilidade de vivermos esse momento de oração, nos relacionarmos diretamente com o Teu amor. Que a noite de hoje possa ser abençoada como todas as outras noites, e que a equipe espiritual que organiza os trabalhos do Lar Espírita Casa do Samaritano possa nos trazer a devida inspiração para que possamos tocar o coração de cada um de todos vocês. Nós pedimos, Mestre, a Tua bênção, a Tua permissão para iniciarmos o nosso comentário de hoje. Que assim seja. Bem-aventurados, meus irmãos, são os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. O principal exemplo de misericórdia que encontramos é o exercício do perdão. Quando Mateus, no Evangelho, dizia: bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão a misericórdia, ele está nos explicando que se nós perdoarmos aqueles que nos cometem faltas, ou a quem atribuímos o cometimento de faltas, que o nosso Pai Celestial também nos perdoará os pecados, quando alguém eventualmente tiver assacado contra nós palavras grosseiras ou atentado quanto à nossa honra. Mateus nos adverte que se nós somos misericordiosos, nós receberemos a misericórdia do Pai. Mas é difícil, meus irmãos, é difícil compreendermos a organização da nossa vida. É difícil compreendermos como somos criados e adestrados em uma sociedade que nos impõe sempre a vingança. Por todos os lados,
nos livros, nas revistas, na televisão, nos filmes, nas narrativas mais clássicas, a vingança está sempre em primeiro lugar. Em todas as histórias, o ponto inicial é aquela agressão que foi sofrida pelo personagem principal. Foi aquilo que lhe foi usurpado, aquilo que lhe foi tomado. E ele passa o filme inteiro, a novela inteira, construindo todo um processo de vingança. Nós, muitas vezes criados em uma sociedade que nos exige uma reação. Ah, mas essa pessoa falou isso de você e você não disse nada. Somos taxados de fracos. Somos tidos como fortes quando nos vingamos, quando reagimos, quando damos a mesma moeda como forma de pagamento. Vivemos ainda em uma sociedade em que alimenta a ideia da lei de Talião, do olho por olho, do dente por dente. Então me fez sofrer, vou fazer sofrer também. Me fez passar por dificuldades, eu quero te ver passando por dificuldades também. Então somos criados ainda em uma sociedade que nos alimenta muito esse tipo de pensamento. E nós atribuímos, mesmo que inconscientemente, uma ideia de fraqueza ao perdão. Quando na realidade o perdão é a maior representação de elevação espiritual, de dignidade da alma e de misericórdia em prática. Por isso que temos uma certa dificuldade de perdoar, porque nós não sabemos se o certo é perdoar e o errado é não perdoar. Afinal de contas, nos dedicamos a vida inteira a repetir as orações que nos foram ensinadas. Dentre elas, quando diz a oração de São Francisco, é perdoando que se é perdoado. Portanto, nas duas orações, que reputo as mais significativas, estamos diante sempre de uma busca de perdão. No Pai Nosso, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E na oração de São Francisco, ele reforça a ideia do perdão, dizendo: é perdoando que se é perdoado. Mas mesmo assim, mesmo fazendo essa oração todos os dias, parece que falamos uma coisa e fazemos de formas diferentes. Isso é muito comum entre nós, seres humanos, pobres pecadores, porque nós demoramos muito a internalizar os nossos valores. E muitas vezes conhecemos, assim como conhecemos o Evangelho, mas é tão difícil viver o Evangelho. Então eu não posso me dizer espírita por conhecer o Evangelho. O espírita se conhece não pelo que ele sabe, ou pelo que ele fala, ou pelo que ele demonstra saber. O espírita se conhece pela forma como ele age. Então não é o saber, não é o conhecer que me faz digno do perdão de Deus, mas são as minhas ações, é aquilo que eu faço, é como eu me comporto. Jesus nos trouxe o caminho, a verdade, a luz. Ele nos trouxe o modelo. E ele foi o nosso grande professor, porque ele nos ensinou através do exemplo. Ele não disse, vá e ame. Ele amou. Ele não disse, vá e perdoe.
Ele perdoou. Ele não disse, vá, seja caridoso. Ele foi caridoso. Ele foi misericordioso. Ele perdoou. Ele só trouxe o amor em sua mensagem, em seus gestos, em seus atos. Por isso que é considerado o maior professor de todos, porque ele não ensinou a lição, ele viveu a lição. Ele mostrou a todos nós como agir, como se comportar, como amar, como perdoar. E ele nos deixou essa regra na sua oração, no Pai Nosso. Ele nos deixou a regra e repetimos ela todas as noites e todas as manhãs. E mesmo assim temos dificuldade de entender, temos dificuldade de internalizá-la. Pedro perguntou a Jesus, mas mestre, quantas vezes devo perdoar? Devo perdoar 7 vezes ou mais do que 7? Jesus lhe respondeu, não apenas 7, mas 7 vezes 7. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, infinitamente. A misericórdia, ela é infinita, ela é ilimitada. E aí você está pensando, mas se eu for exercer essa misericórdia e perdoar dessa forma, eu serei um tolo. Todas as pessoas vão fazer de mim o que quiserem, porque eu vou perdoar. Não é assim. Não é com essa insegurança que você vai conseguir se pôr. Perdão é o maior ato de caridade, de misericórdia e de bondade. Existem 2 formas de perdoar. Aquela onde da boca para fora eu digo eu te perdoo, mas guardo em mim um rancor, um ranço. Guardo em mim uma mágoa. Apesar de falar com você, as coisas não são como eram antes. Nós não somos os mesmos amigos, nós não temos o mesmo relacionamento, porque esse perdão não foi verdadeiro. Esse perdão ainda guarda uma mágoa. E perdoar é se livrar da mágoa. Perdoar é não esquecer, porque não é falta de memória. Perdoar é não sofrer com aquilo que aconteceu. E um fato interessante, Jesus diz que é preciso esquecer de si para perdoar. E quando ele diz esquecer de si, não é que eu não tenha importância. Ele está se referindo ao ego. Quando nós não perdoamos e guardamos a mágoa, essa mágoa é do ego. É o nosso ego que quer se impor, que não aceita, que não admite. Essas frases, eu não aceito, eu não admito, são frases do ego. Não são frases suas. O ego muitas vezes nos induz a fazer coisas que nós não faríamos. Mas nós temos o livre-arbítrio para controlar o ego. Esse ego que devemos controlar, que devemos calar, através da demonstração de amor e de perdão. Porque amar como perdoar também é um ato de escolha. Eu tenho que escolher amar. Eu tenho que escolher perdoar. Tem o outro perdão, que é aquele perdão verdadeiro. É aquele perdão com o coração. É aquele perdão onde eu
aceito que as coisas aconteceram. É aquele perdão onde eu entendo que mesmo que eu não tenha ficado satisfeito, aquilo foi um ensinamento. Aquela foi uma experiência. E todos os momentos difíceis que passamos na vida, seja pelos erros que cometemos, seja pelo que sofremos nesse mundo de provas e expiações, tudo isso faz parte de um processo de aprendizagem. Um processo de aprendizagem dessa grande escola denominada vida, que se localiza no orbe terrestre, um mundo de provas e expiações que está caminhando em uma transição planetária para um mundo de regenerações. E para que a gente faça parte desse mundo de regeneração, é preciso que a gente cumpra alguns requisitos, e um deles é amar. E quem ama, perdoa. Não dá para amar sem perdoar. O amor que não vem do perdão, que não tem perdão, não é amor. É um sentimento egoísta. É um sentimento que fere os valores de uma egocentricidade, de uma vaidade, de um orgulho. As pessoas com dificuldade de perdoar são pessoas que alimentam muito o orgulho, a vaidade, o ego. Então, para perdoar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calar o ego. Esquecer-se de si é esquecer do ego. Entender que tudo é aprendizado e que eu não sou rotulado pelo que aconteceu, por ter sido abandonado por um grande amor, por ter perdido o emprego, por ter sido excluído de um grupo de amigos queridos. Eu não sou melhor e nem pior por isso. Eu continuo sendo eu. Se me excluíram, quem perdeu foram eles. Se fui abandonado, quem me abandonou perdeu a chance de ficar comigo. Tudo depende da forma como você vê. Se você olha isso de forma egoísta, você tem uma tendência de se julgar inferior. Nós não somos inferiores e nem superiores a ninguém. As coisas simplesmente são. Não é comigo, não é com você, é com todo mundo. Todo mundo passa por dissabores na vida. Todo mundo passa por situações constrangedoras. Alguns lidam com isso de forma mais conveniente, outros terminam se afetando mais, se abalando mais, passam a se deprimir, passam a sofrer, passam a se apegar ao sofrimento, passam a se apegar à dor. E a dor, como vocês já sabem, ela não escolhe, ela vem para todo mundo. Todos nós passamos pela dor. Ela não é opcional. Ela virá para todos nós. Vivemos num mundo de expiação e de provas, e a dor faz parte do nosso destino. Mas o sofrimento não. O sofrimento é opcional. Nós optamos por sofrer. Nós optamos por nos abraçarmos, por nos agarrarmos àquela situação penosa, aquela situação difícil. Portanto, meus irmãos, ser misericordioso não é somente um ato de caridade, mas é um ato de liberdade. Porque ao ser misericordioso, ao perdoar, meu irmão, eu estou sendo misericordioso e estou me livrando.
Estou me libertando. Ah, mas eu não perdoo. Eu não perdoo. E a pessoa já sabia disso. Desde o início ele disse, olha, eu não perdoo uma traição. Eu não perdoo uma traição. Meus irmãos, todos nós traímos e somos traídos na vida. Todos nós passamos por momentos de imaturidade. A imaturidade é típica do ser humano. Se estamos aqui todos nessa escola, é porque nós não passamos de ano. Com raríssimas exceções, alguns anjos caídos do céu estão aqui para nos orientar. Chico, Divaldo. Eles nos trazem as boas novas e nos ensinam aquilo que já deveríamos ter aprendido, mas pela nossa cabeça dura, pela nossa teimosia, erramos encarnação após encarnação. Vida após vida, cometemos os mesmos erros. E se você quer saber quem você era, não precisa se preocupar com nomes. Você era alguma pessoa muito parecida com o que você é hoje. Teimoso, egoísta, briguento, zangado, ciumento, possessivo. Você não passou a ser assim nessa vida, não. Você já vem assim, por épocas e épocas e épocas passadas, por encarnações e encarnações. E você está aqui para consertar. Você está aqui para se reaproximar daquele irmão que em outros momentos, em outras vidas, chocou-se com você. E aí você diz, olha, eu prefiro fazer caridade, eu prefiro doar as coisas, eu prefiro fazer o bem para outras pessoas, mas essa pessoa eu não perdoo. Deus não quer nada de vocês. Deus não quer nada de nós. Deus não quer bens materiais. Deus não quer dinheiro. Deus não quer catedrais. O maior sacrifício que Deus espera de ti é o perdão dos teus desafetos. Se você tem algo para ofertar no templo, mas tem alguém com quem você deve se reconciliar, deixa a oferenda no templo, deixa a tua oferta no templo e vai te conciliar primeiro com teu irmão. É o que Deus espera de ti. É o que a vida espera de ti. É a melhor solução para você. A vida não acaba quando se encerra a nossa vida material. Ela continua. Muitos procuram em centros espíritas atrás de uma orientação, porque sabem que estão sendo obsediados, perseguidos por outros irmãos. Esses são os mesmos irmãos com os quais você não se reconciliou em vidas passadas. São os mesmos. Muitas vezes te procuram encarnações seguidas, até que te acham. E percebem que você não mudou, ou pouco tem feito para mudar, porque continua sem querer perdoar ninguém, continua alimentando o seu ego, continua alimentando vícios e não se sacrifica para desenvolver as suas virtudes. E eles percebem e vêm pedir contas a vocês, a nós. O Chico dizia que dos melhorzinhos que tiverem por aqui, ele, por exemplo, o Chico, tinha pelo menos 13 ou 14 espíritos obsessores que cercavam ele. Mas você imagina a gente, né? Se o Chico era assim, quando vocês assistiram o filme Divaldo, viram que ele tinha também espíritos obsessores. Todos nós temos. Por
Porque a nossa vida não começou aqui e nem termina aqui. Essa é apenas uma passagem de muitas outras vidas que já viemos e um caminho para outras vidas que virão mais na frente. Dependendo daquilo que fizermos aqui, poderemos ir para mundos melhores ou ficarmos repetindo de ano até entendermos que o nosso egoísmo não é o mais importante. E o importante é aceitarmos a realidade das coisas, aceitarmos a lição. Quando recebemos uma lição e aceitamos a lição e a cumprimos, tudo acontece de forma mais rápida. Mas quando teimamos, quando nos negamos a cumprir a lição, quanta dificuldade que aparece, quanta luta. Isso só dificulta o nosso processo evolutivo. Então pense a respeito do perdão, pense a respeito da misericórdia, porque para possamos chegar ao reino de Deus, precisamos resolver os nossos problemas aqui. Os nossos irmãos, por mais erros que tenham, não cometem os seus erros querendo errar. Todos nós erramos achando que estamos fazendo certo. Hoje, recordo partes da minha vida, da minha adolescência. Quantos erros cometi, quantas tolices eu fiz. Mas eu achava que estava certo. Eu achava que não havia outra solução. Eu achava que aquela era a única solução que eu poderia ter naquele momento. Hoje eu compreendo que as minhas escolhas, elas eram proporcionais ao meu grau de maturidade. Eu entendo que as minhas escolhas eram proporcionais ao meu entendimento da vida. E como eu pouco entendia, e como pouco tinha maturidade, eu muito errava. Hoje não cometo os mesmos erros, cometo outros. Mas quando fico pensando se essa é a única solução, eu já me questiono. Será que não existe uma outra solução? Será que eu não poderia deixar simplesmente de reagir e parar para pensar na lição desse momento e aceitar esse momento? Entendam que aquelas pessoas que agiram mal conosco no passado, e que com certeza nós também agimos mal com elas, foram pessoas que achavam que faziam o melhor que poderiam fazer. Há algum tempo eu encontrei com 2 amigos que já fazia 15 anos que não se falavam. Eram muito amigos, presenciei a amizade dos dois, e há mais de 15 anos não se falavam. Começamos a conversar separadamente, e eu fui perguntando a eles qual o motivo do distanciamento, da chateação, da raiva. E por incrível que pareça, nenhum dos dois lembra o porquê que deixou de falar com o outro. Simplesmente. Certo dia um passou, não falou da forma como falava sempre, despertou no outro um certo ciúme, um certo ranço, e aquilo foi aumentando, e eles foram fazendo pirraça cada vez mais com o outro, mas ninguém entende o porquê de como começou. Vejam que nos distanciamos, nos agredimos muitas vezes, nos afastamos dos nossos familiares e amigos, sem muitas vezes ter motivos tão fortes assim. E observando um pouco mais de clareza, percebemos que não era preciso tanto. Tudo poderia ter sido resolvido de forma bem mais simples. Mas isso somente com o tempo, com a experiência, com a maturidade, com a boa vontade, com a intenção de querer ser misericordioso, de perdoar. Não aquele perdão egoísta, não aquele perdão que tenta se mostrar como grande. Olha, vejam aí como eu sou grande, eu estou perdoando. Vejam como eu sou generoso.
Não aquele perdão que impõe condições. Eu vou te perdoar se você fizer isso. Ou eu vou te perdoar se você fizer aquilo. Perdão com condições não é perdão. Porque você quer fazer ao outro uma certa demonstração de força e de razão. É o seu egoísmo que está falando. O perdão tem que ser de coração. Não significa esquecer o que aconteceu, mas ressignificar. Perceber que o irmão errou, achando que estava acertando. E que se ele errou, era o máximo que ele poderia ter feito, dentro da sua capacidade emocional, espiritual, ou dentro das possibilidades que ele tinha no momento. E às vezes a gente não perdoa porque julgamos demais. Ser misericordioso é não julgar. Vejam como isso é extremamente atual. Nós não só não perdoamos, como julgamos e condenamos as pessoas. Condenamos pela aparência. É uma pessoa negra. É uma pessoa gorda. É uma pessoa com deficiência. É uma pessoa pobre. É uma pessoa de opção sexual diferente. Nós julgamos, condenamos. Lembre a passagem da mulher adúltera. Os homens com as mãos repletas de pedra para fazer a justiça dos homens. Chegaram até Jesus e o questionaram sobre o que fazer. Afinal de contas, aquela mulher havia cometido um erro que era capital para os costumes da época. Jesus não julgou ela nem eles, mas ele buscou na consciência de cada um deles a lógica daquele ato de crueldade. Então ele perguntou: a quem não tivesse cometido nenhum pecado, que atirasse a primeira pedra. Veja que o julgamento do outro, ele vem sempre antes do julgamento de mim. Então eu estou do lado de alguém e digo: olha, fulano de tal fala muito da vida alheia. E eu estou fazendo o quê? Eu estou falando também da vida alheia. Quando eu digo que alguém fala muito da vida alheia, eu estou fazendo a mesma coisa. Então a gente julga muito o outro e condena, carimba, estabelece um estereótipo. Isso não é correto, isso é desumano. Não devemos fazer isso com nossos irmãos. Não devemos fazer isso com as mulheres, com os negros, com aqueles que têm opção sexual diferente da nossa, com aqueles que são mais pobres ou mais ricos. Não devemos julgar as pessoas. As pessoas não são o que aparentam por fora. As pessoas são o que elas são por dentro. Quando eu falo por dentro, é a alma. É o espírito que habita o corpo. Quantos corpos bonitos, habitados por almas terríveis.
Quantos corpos terríveis habitados por anjos. Não é a casca que nos define, não é a nossa beleza, a nossa feiura, se somos magros ou se somos gordos, se somos ricos ou se somos pobres, se tenho alguma deficiência física ou mental. Não é isso que nos define. O que nos define são os nossos atos, são os nossos gestos. Quando formos perdoar, levemos em conta que o maior beneficiário do perdão é quem perdoa. Esse é o maior beneficiário. Quem perdoa é quem ganha. Mas se ele não mereceu o meu perdão? Se a pessoa continuar fazendo tudo de novo, se ela continuar sendo uma péssima pessoa, eu não posso mudar ninguém. Eu não tenho o poder de mudar ninguém. Mas eu tenho a obrigação de mudar a mim. Eu tenho a obrigação, se quero ser feliz, de desenvolver minhas virtudes e de extirpar todos os meus vícios. Se tem um vício, joga fora. Se tem uma virtude, vamos exaltá-la, vamos aprofundá-la, vamos fazê-la crescer. O perdão só nos faz crescer, só nos aproxima do Pai, só nos aproxima da misericórdia, da caridade. O perdão é um ato de liberdade. Porque quando eu perdoo, eu me liberto. Eu me liberto daquela situação de sofrimento. Em um determinado momento, eu falava com algumas pessoas no atendimento fraterno, de pessoas que queixavam-se de que não eram felizes. Nada da minha vida dá certo, eu não sou feliz, eu sofro muito. E a narrativa sempre aprofundava um rol de fracassos familiares, emocionais, econômicos. E quando a gente começou a conversar sobre a pessoa, porque geralmente a narrativa vem sempre do externo, né? A narrativa no atendimento é: as pessoas não gostam de mim, meu trabalho, sou perseguido, minha família, tudo é o externo. Quando você joga o foco para a pessoa, e você? Como é que você se vê na vida? Via de regra, a pessoa começa a dizer: eu sou muito revoltado, porque desde a minha infância aconteceu isso comigo, eu sofri isso, sofri aquilo. E a pessoa se agarrou àquele sofrimento. Ela acha que o normal é sofrer. Ela acha que o normal é ser excluído. E tudo que acontece na vida dela, ela liga àquela situação anterior. E ela se sente reprimida, se sente ofendida, se sente magoada. O se sentir é do ego. O se sentir é do ego. Todas as vezes que a frase começar: eu me sinto ofendida, eu não admito, é o ego que está falando. Manda ele se calar. Não é você. Mas o ego te domina. Nós somos dominados pelo ego, via de regra. O ego é essa conversinha que vem na cabeça da gente. São essas ideias que vêm na cabeça da gente, que nos limitam, que diz que nós não somos bons o suficiente, que nós não merecemos ser felizes, que eu nunca vou encontrar a paz. Esse é o ego. E a gente alimenta ele. É mesmo, nunca vou ser feliz. A gente alimenta o ego. Então perdoar é se libertar daquele fato que aconteceu na sua infância
E não é isso que vai fazer você não ser feliz, mas é o fato de você alimentar isso. Quando você perdoa, você corta. E aí não tem mais motivo para você ficar repetindo como um mantra: eu não mereço, eu não posso ser feliz, eu não sou bom o suficiente. Nós somos tudo aquilo que quisermos ser. Se você disser que não vai ser feliz, você está certo. Mas você está certo também se você disser que vai ser feliz. Essa fé, essa convicção, que você pode usá-la tanto para ser feliz quanto para ser infeliz. Por isso, perdoe. Perdoe e se liberte definitivamente, sem condições. Você já imaginou se ao chegar no nosso lar, por exemplo, você é recebido por André Luiz? Já imaginou? Espírita metido, né? Quer chegar no nosso lar, ser recebido por Chico Xavier, André Luiz, né? Quer ser recebido por Allan Kardec, enfim, só quer receber por Joana de Ângeles, só quer ser recebido pela alta estirpe, né? Por Nossa Senhora, por Jesus. Você chega lá e agora você sabe que no nosso lar existe uma tecnologia muito mais avançada do que aqui. Você chega e dá seu nome e diz: olha, eu sou o José Otávio, sou lá do Lar Espírita Casa do Samaritano e eu vim aqui dar entrada, né, no nosso lar. André Luiz diz o seguinte: olha, mano, é assim não, eu passei um tempo no umbral, você já quer vir aqui pro nosso lar, vamos ver seu nome aqui, vamos ver sua ficha corrida. E aí quando ele olha ali toda a ficha corrida, ele diz: olha, o negócio aqui não está muito bom não, então você recebeu uns bônus hora aí, trabalhando na casa espírita, mas sua dívida era grande. Talvez aí uma encarnação só não seja suficiente não. Olha, por enquanto não dá para você ficar por aqui, você vai ter que fazer um estágio ali pelo umbral. Eu digo: rapaz, não diga um negócio desse, pelo amor de Deus, vamos ver se aparece alguém que possa me defender aí, alguém que possa me ajudar a ficar por aqui, porque eu já sei que o umbral não é muito bom. Então o Chico disse: olha, eu falei com a nossa grande autoridade, com Jesus, o governador do planeta, e ele disse que vai te perdoar. Mas ele vai te perdoar com uma condição: ele não te quer por aqui. Isso não é perdão. É o perdão que a gente faz. A gente perdoa e diz: olha, eu perdoo, mas não quero mais nunca olhar para tua cara. Ou eu perdoo, mas nunca mais serei teu amigo. Ou eu te perdoo, mas sempre colocando uma condição. Gente, perdoar tem que ser um gesto do coração. Não se angustiem por não poderem perdoar hoje. Mas vamos trabalhar a ideia. Eu ainda estou trabalhando muito perdão na minha cabeça. Ainda não consegui chegar a esse nível. Mas a gente tem que ir começando a pensar em perdoar. Vamos pensar nessas possibilidades. E o perdão começa em casa. Começa com o pai e a mãe. Começa com o irmão, a irmã. Começa com o seu marido, a sua mulher, o seu companheiro. Começa com seus filhos. A casa é o espelho da nossa vida. Se a gente não consegue ter amor na nossa casa, a gente vai ter muita dificuldade de ter amor fora. Então vamos começar a perdoar dentro da nossa casa. Vamos entender o comportamento dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos filhos. Vamos procurar nos alinhar a eles, estarmos juntos, antes de darmos
a doação, vamos nos alinhar e perdoar os nossos desafetos. Para isso é importante que a gente reflita sobre a possibilidade de reforma íntima, reformar conceitos, reformar a forma de encarar as coisas, revisitar tudo que fizemos durante o dia, para sabermos quantos passos demos para frente e quantos passos demos para trás. Entendermos que para Deus, o maior sacrifício que podemos fazer em sua honra, em seu louvor, é perdoar os nossos desafetos. E acima de tudo, não permitir que surjam outros desafetos. Que nós possamos ser atenciosos, gentis e amorosos com todos aqueles que cruzam as nossas vidas. Que nós possamos buscar viver a doutrina espírita através do exemplo de Jesus, o nosso Mestre. Não apenas falando palavras bonitas, porque conhecer o Evangelho é fácil. O difícil é viver o Evangelho. É fácil decorar um texto e falar uma frase bonita, mas viver o Evangelho é difícil. Por isso, meus irmãos, a misericórdia nos aproxima de Deus. A misericórdia nos afasta de todos os vícios que o nosso espírito traz de outras encarnações. Ela nos aproxima das virtudes. À medida que eu perdoo mais, eu amo mais. Quanto mais perdão, mais amor eu terei na minha vida. Então, aquelas pessoas que procuram reclamando da falta de amor na sua vida, estão com o coração repleto de ódio, estão com o coração repleto de amargura, com o pensamento voltado para o passado, para os seus erros, com o pensamento voltado para o rancor. Por causa disso, não conseguem acumular mais amor no seu coração. É impossível plantar algo em um solo envenenado. Quando eu não perdoo, o meu coração está envenenado, a minha mente está envenenada. Fazer a reforma íntima é essencial para que eu possa limpar todo o veneno, para que eu possa tirar toda a sujeira e que aí sim possa arar a terra e preparar para o amor, para a misericórdia, para o perdão, para a caridade, para a benevolência, para a indulgência. Vivemos em um momento em que se propaga muita informação falsa, em que se propaga muitas cenas de crueldade. Não sejamos propagador de tudo isso. Sejamos indulgentes. Não chamemos a atenção dos nossos irmãos na frente de outras pessoas. Sempre que for para o seu bem, não como uma repreensão, mas apenas uma sugestão de um amigo que muito o ama. Mas não se sintam responsáveis por mudar ninguém. Nós só conseguimos mudar a nós mesmos. E a misericórdia é o primeiro passo para que a gente possa fazer essa mudança. Agradeço a Deus, agradeço a todos vocês pela paciência, agradeço principalmente ao Lex por me permitir na noite de hoje estar aqui junto com vocês. Vamos fazer a nossa prece final, acalmando os nossos pensamentos, abrandando as nossas emoções, sintonizando o nosso pensamento com a brandura e a ternura do amor do nosso Mestre Jesus.
amado Mestre, nossa palavra hoje é de gratidão pelas tuas palavras, pelos teus ensinamentos e principalmente pela oportunidade que temos de voltarmos ao orbe terrestre e refazer todas as provas nas quais não tivemos êxito. Pedimos a tua ajuda, o teu auxílio, para nos mantermos firmes nessas provações, que possamos aprender cada vez mais e crescer no teu amor e na tua misericórdia, vivendo o Evangelho, assim como o Senhor nos ensinou. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.